E o que eu quero falar para vocês nessa manhã é uma palavra com o título de Corra com os Cavalos. Eu sei que parece um pouco diferente, mas está na Bíblia. E como tudo que está na Bíblia é bênção, eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Quem está animado pela mensagem de hoje? Amém? Nosso texto básico está no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 12, versículos 5 a 7. E lá vai falar para a gente assim, isso é Jeremias, profeta Jeremias, em um momento em que ele está confuso, conversando com Deus, ele está, digamos, decepcionado, bravo com o que está acontecendo à sua volta, com o que está acontecendo na nação, na vida dele. E Deus responde para ele, irmãos, da maneira como Deus responde para a gente. A gente quer de Deus tantas vezes uma resposta clara. Ah, Senhor, por que está acontecendo isso? Aí a gente quer ouvir uma voz do céu, está acontecendo isso, por quê? E Deus não faz isso com a gente. Na verdade, Deus sempre trabalha diferente do nosso pensamento, porque os pensamentos dele não são como os nossos pensamentos. E ele responde para Jeremias, no meio do problema dele, falando assim, olha, se você correu com homens, se você está vivendo a sua vida, meu irmão, e está achando difícil, está reclamando, está murmurando, está com dificuldade, se você correu com homens e eles o cansaram, e você está vivendo a vida e está ficando cansado ao longo do caminho, como poderá competir com cavalos? A resposta de Deus ela é maravilhosa para a gente. Porque ela vem falar para a gente o seguinte, olha, você está preocupado com um momento, com uma situação, com algo tão pequeno. Se isso que está acontecendo na sua vida está te cansando tanto, como você pode viver coisas maiores, que é o que seu coração anseia? Vocês entenderam isso? Que profundo é esse versículo? E aí a gente tem um ano novo, nós temos um tempo repleto de possibilidades, são novos caminhos, novas histórias que se abrem para a gente. E eu me questiono nessa manhã, o que nós faremos neste ano? Ou mais do que isso, como nós faremos neste ano de 2021? A gente precisa começar o ano com a certeza no coração de que se estivermos firmes em Deus, se nós crermos no Filho de Deus, que Ele é por nós, como o Salmo 109, 21 fala, Tu, soberano Senhor, intervém em meu favor. Por causa do Teu nome, livra-me, pois é sublime o Teu amor leal. Se nós começarmos a viver o ano crendo nisso, espera aí, eu tenho um Deus que intervém em meu favor. Eu tenho um Deus que Ele é por mim. Ele age em meu favor. Jeremias 29, 11 fala assim, olha, eu sei os planos que tenho para você. E a gente começa um ano incerto, sem saber o que vai acontecer, mas, queridos, Deus está falando para você nessa manhã, os planos que eu tenho para você são de fazer você prosperar e não causar dano. Olha como é profunda a mensagem de Deus para a gente no início de um ano. Espera aí, o Senhor tem para mim planos de prosperidade. E quando eu começo a entender que eu estou entrando num novo ano, um novo processo, um novo ciclo, que Deus age em meu favor, que Ele é por mim, que os planos que Ele tem para a minha vida são planos de bem, de me fazer prosperar e não de me causar dano. Quando eu passo a entender isso, nada pode me parar ou me deixar inoperante. Então eu começo um ano motivado na presença do meu Deus. Eu começo um ano forte, alegre. Por quê? 2 Pedro 1,8 fala assim, olha, se essas qualidades estiverem crescendo em você, o amor, a lealdade, a fidelidade, a bondade, a certeza no teu coração de que Deus age em teu favor, a certeza no teu coração de que Deus tem planos de te abençoar, se estiver dentro de você e estiver crescendo, vão impedir que você, conhecendo ao Senhor Jesus Cristo plenamente, se torne inoperante e improdutivo. Então não tem nada à frente no meu ano que para mim vai ser difícil ou vai ser um ano moroso, arrastado, sem novidades. Porque se eu estou crendo em Deus, eu tenho a certeza, a convicção de que vai ser um ano que Ele vai abrir portas para mim, vai ser um ano que Ele vai me abençoar, vai ser um ano que Ele vai me prosperar, e vai ser um ano que eu vou chegar em dezembro melhor do que eu estou começando em janeiro. Você crê nisso ou não? Então a gente não pode nos tornar inoperantes. Ah não, eu vou ser uma pessoa arrastada, demorada, lenta, eu vou começar uma coisa, eu vou largar no caminho, eu vou começar mais um curso, não vou terminar, eu vou ter mais um sonho, mas não vou correr atrás. No meio do caminho eu vou culpar as pessoas, no meio do ano eu vou culpar os outros, no meio do ano eu vou culpar a Deus, no meio do ano eu vou parar de ir na igreja, porque não está acontecendo. Para com isso, irmão.
O processo de Deus para a gente é de continuidade. Na virada do ano, a gente teve aquelas promessas embaixo da cadeira, né? Olha a promessa que Deus me deu. Eu sempre tive a má sorte nesses negócios. As minhas promessas nunca tinham sentido. Sem falar, Deus, tem tanto versículo na Bíblia, podia me dar o melhor, né? Mas nesse ano ele me encontrou. Na hora que eu li, eu fiquei tão feliz dentro de mim, porque ele me deu um texto que está em Jó 22, 28, que fala assim: o que você decidir. Em outra tradução fala assim: determinando tu algum negócio, vai acontecer, se fará, e a luz brilhará em teus caminhos. Eu fiquei tão feliz em Deus, irmãos, porque eu sei o preço que eu tenho pago na minha vida para servir Ele com fidelidade, com alegria, com compromisso. Eu sei o quanto eu tenho entregado a minha vida a Ele. E eu sei o quanto eu estou precisando romper, como eu falei no culto da manhã, da virada aqui, que vai ser o ano em que nós iremos romper no nome de Jesus. A necessidade que eu tenho disso acontecer na minha vida. E aí eu ler isso, eu falei, Senhor, é isso. Existe uma aliança, existe um pacto, o Senhor é comigo. Deus é com você, querido, e nós estamos nele. Existe uma aliança entre Deus e o seu povo. Eu começo o ano sabendo, Ele é meu Deus, Ele age em meu favor, Ele tem planos de me prosperar, e eu serei abençoado nesse ano de 2021. Eu começo com isso no meu coração. Jesus, ao orar ao Pai, em João 17, 20 a 23, ele fala assim, olha, Senhor, ele fala assim, Pai, a minha oração não é somente por eles. A minha oração não é somente neste momento da minha vida. Não é somente por esses 12 discípulos. Não é somente pelas pessoas que me escutam agora. A preocupação de Jesus é com a gente, é nos incluir, irmãos. Ele falou assim, eu peço também por aqueles que crerão em mim por meio da pregação deles. Jesus está falando de nós que viríamos a crer no nome dele depois. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhe a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. E Cântico 6:3 fala assim, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Existe aqui um convite, existe uma certeza que passa a permear a nossa vida, toda a nossa vida, tudo que acontecerá no nosso futuro daqui para frente. Deus é fiel para cumprir. Então, além de começar o ano animado no Senhor, motivado no Senhor, fortalecido no Senhor, eu começo também o ano com a certeza de que tudo que Ele está falando para mim hoje vai se cumprir. Por quê? Porque Números 23:19 fala, Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Deus, Ele é fiel para fazer. E em Filipenses 1:6, Paulo escreve assim, olha, eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então o que eu tiro de tudo isso? Deus é certeza. Ah, irmãos, eu estou firmado em rocha firme, ela é sólida, ela não vacila, não existe nada que possa acontecer que muda o que Deus pensa a meu respeito. Não existe nada que possa mudar a bênção que Deus tem para a minha vida e tirá-la de mim. Se Deus ordena, acontece. Então, irmãos, eu estou animado no Senhor. Quero saber se vocês estão animados no Senhor. No ano que se inicia, quando eu começo a ouvir tudo isso, espera aí, tem tanta coisa de Deus. E aí o que eu tiro de tudo isso para o primeiro domingo do ano? Eu vejo Deus nos trazendo entendimento de que se nós nos preocupamos tanto, como a pastora Rebeca falou aqui agorinha, com coisas pequenas, com o que vestir, com o que comer, se a gente se preocupa tanto com as situações que acontecem conosco à nossa volta, se nós nos enfraquecemos ao longo do caminho, ao longo do ano, se nós nos desesperamos, como a gente pode suportar, ou como a gente pode estar preparado para tudo aquilo que Ele tem para nós? Porque é como se Deus tivesse tudo preparado para a gente agora. Olha, eu vou te abençoar desse jeito esse ano, mas eu vou liberando para você ao longo do ano. Agora, se no meio do caminho a minha fé se perde, eu me enfraqueço, eu sumo da presença dEle, irmãos, eu não estou preparado para receber tudo aquilo que Deus sonhou e deseja me dar. Você está entendendo isso? Não é que Deus não nos entrega a bênção, nós não recebemos ela por não estarmos preparados. Então, se ao longo do caminho eu começo a me enfraquecer, eu começo a duvidar, eu começo a parar, quando eu me torno inoperante, a bênção não chega até mim.
Eu não sou abençoado porque eu não estou pronto para receber. E aí como é que eu posso lidar com tudo isso? E aí entra a história de Jeremias. Jeremias, no capítulo 12, como eu li com vocês, mas no versículo 1, ele fala assim, olha Senhor, por que que o caminho dos perversos, dos ímpios, e aqui está uma coisa que todo mundo já deve ter questionado a Deus, por que que ele prospera e não eu? Por que que essa pessoa que não é do Senhor, não está na tua casa, não te serve, prospera? E Jeremias questiona isso com Deus, fala assim, Senhor, por que que ele prospera? Por que que vivem em paz todos os que só fazem coisas erradas? Eles falam, eles dizem ter o Senhor nos lábios, mas o Senhor está longe do coração deles. E Deus responde ao profeta assim, olha, eu não vou te responder isso, eu vou falar para você o seguinte, você tem que ter mais paciência para enfrentar os problemas futuros. Peraí, meu Deus, o Senhor sempre responde de maneira estranha. Eu estou querendo perguntar para você aqui, por que que eu não estou prosperando hoje, por que que o outro prospera e eu não, por que que não está acontecendo para mim? E Deus fala assim, meu irmão, se você não tem paciência hoje, como é que você pode enfrentar o seu futuro? Então é diferente. Jeremias ele teve um ministério que foi longo. O livro dele na Bíblia é um livro extenso. Ele lutou contra a rebeldia do povo, o povo se afastando de Deus. Ele lutou contra a teimosia do rei e do sacerdote do templo. Jeremias, por causa de defender a palavra do Senhor, ele foi preso. Colocaram ele num tronco, lançaram ele numa cisterna. Só que ele perseverou ao longo do tempo, ele teve paciência, como Deus falou para ele ter paciência, e ele lutou. Ele enfrentou o que precisava ser enfrentado. Ele olhou para um ano à frente dele e falou, Senhor, eu vou perseverar, eu vou enfrentar o que for necessário, porque eu sei que a mão do Senhor é sobre mim e vai chegar a minha bênção. Eu não vou parar no meio do caminho. Ele entendeu a vida que Deus tinha para ele, e vou falar sobre isso daqui para frente um pouquinho mais sobre Davi e Saul, que é tão interessante isso, você entender quem você é no processo, você entender a vida que Deus tem proposta para você. Só que Jeremias ele entendeu a vida proposta para ele e foi vencedor naquilo que lhe foi proposto. Então o que você precisa começar a olhar para você hoje é falar, Senhor, eu preciso entender o que é que o Senhor está me colocando para fazer e viver, porque é nisso que eu vou ser vencedor. Eu não preciso ser essa pessoa que começa a ficar louca, buscando um monte de oportunidades, querendo abrir portas por aí e largar as coisas no caminho, não, queridos. É como o texto que Deus me deu falou para mim, olha, se você colocar uma coisa para ser feita, você vai ser próspero nisso. Não tem nada que pode te impedir nisso. O que a gente precisa buscar em Deus é foco, irmãos. Nunca me esqueço de uma palavra do T.D. Jakes, que é um pastor nos Estados Unidos, um dos mais famosos, um homem de Deus maravilhoso. Ele, numa pregação, ele fala assim, olha, você só tem duas mãos. Para de tentar ficar abraçando o mundo. Você já viu como tem gente que quer fazer um monte de coisa e no meio do caminho se perde? Acaba que ela não faz nada. Por quê? Porque a gente acha que a gente dá conta. Porque não, para eu crescer é isso, é aquilo. Meu irmão, para você poder crescer, você só precisa de uma coisa. É a presença de Deus no meio daquilo que você está fazendo. Então a gente tem que ter foco. Senhor, eu quero focar, eu quero ser bênção e ser reconhecido nisso. Me abençoa nisso, eu vou ser próspero nisso. Eu não quero mais ficar perdendo tempo, fazendo um monte de coisas que não estão me levando a lugar nenhum. Eu estou perdendo vida no meio do caminho, queridos. E é isso que Deus falou para Jeremias, você tem que ter paciência no meio do processo. Só que até ele aprender sobre perseverança e paciência, ele ficava questionando Deus, ele sofria. A gente conhece Jeremias hoje como profeta chorão, porque ele ficava lamentando, tanto é que ele escreveu um livro chamado Lamentações. No meio do caminho ele tinha esse coração, ele foi um profeta que ninguém ouviu. Você imagina, como muitas vezes alguns de vocês estão aqui, a gente está pregando, ninguém está ouvindo, está voando. Imagina você ser um profeta, apregoando a palavra do Senhor para uma nação, que traz a direção e ninguém está te ouvindo. Foi o que aconteceu com a vida de Jeremias, é de se desesperar, queridos. E é por isso que ele lamentava na presença de Deus. Ele quase desistiu. Chegou um momento que ele falou, Senhor, eu não dou conta mais. Eu não quero mais saber desse povo, não quero mais saber desse ministério. Chega! Só que por que Jeremias não desistiu? Como é que Jeremias, de ser uma pessoa que ficava angustiada, uma pessoa que questiona, uma pessoa que quase desiste, conseguiu se tornar um dos maiores profetas da história de Israel com grande destaque? Romanos 12:12 fala assim para a gente, alegrem-se na esperança. Presta atenção em mim, olha para esse texto. Alegrem-se na esperança. A minha esperança está em Deus, eu me alegro nele. Para o novo ano que inicia. Sejam pacientes na tribulação.
Seja paciente naquilo que você está passando, porque não é para sempre. Deus vai te dar a vitória no meio do processo. E perseverem na oração. Não cesse de orar. João 13:17, Jesus nos ensina um padrão. Antes, no versículo 15, ele fala assim, olha, eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. No 17 ele fala assim, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jeremias só conseguiu vencer porque ele teve que aprender sobre perseverança. Ele teve que viver perseverança para ser um vencedor. É ter resiliência. É você perseverar na sua vida, queridos. Perseverar no seu sonho, na sua oração com Deus. Senhor, eu vou orar ao Senhor até o Senhor me dar. Eu não vou parar até eu ver o Senhor agindo. Eu vou orar até eu ver o Senhor abrindo a porta, me abençoando, mudando a minha vida, essa estação, esse tempo, a minha família, a minha casa, os meus negócios, a minha conta bancária. Eu vou orar ao Senhor, eu vou perseverar. Eu vou ter paciência no meio do processo, eu não vou desistir. É um ano para a gente ser forte, irmão. É um ano para a gente ser fortalecido no Senhor, para a gente não desistir. Aconteça o que acontecer, o que nós seremos esse ano? Fortes no Senhor. É isso com você, pai. Jeremias aprendeu essas coisas e parou de se desanimar com o que acontecia à sua volta. Aí está o segredo. Porque à nossa volta acontecem muitas coisas e a gente desanima. A gente desanima, irmão, não é fácil. Mas Jeremias cresceu. E esse é o chamado espiritual de Deus para todos nós. É um crescimento espiritual, fortalecido na fé, firmes em Deus. E sabe por que a gente desanima tantas vezes? Simplesmente porque a gente deixa algumas atitudes básicas no caminho. A gente está vivendo a vida, a gente começa bem, todo mundo começa bem. Todo mundo quando começa alguma coisa está animado, está empolgado, está acelerado. Mas ao longo do caminho a gente vai deixando. E acontece isso com a gente na nossa vida, na nossa fé. Alguns atos do nosso dia a dia que têm sido sufocados pelo cotidiano. Por uma vida acelerada, por uma vida corrida, por uma falta de tempo. A gente para de orar. A gente para de ter tempo com Deus. E a gente para de ler a Bíblia. Porque quando eu leio a Bíblia, irmão, sabe por que ler a Bíblia é tão importante? A gente lê, a gente é edificado no Espírito. Mas quando a gente lê, e a gente lembra daquele versículo, e a gente declara aquele versículo, o céu se abre. Quando eu declaro a palavra do Senhor em meio às tribulações, em meio aos processos, que, irmãos, eu estou declarando a ação de Deus. Deus cria o mundo falando, haja, é mandamento. Quando eu declaro a palavra do Senhor na minha vida, na minha família, nos meus negócios, acontece. Por quê? Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo, é a ação de Deus. Eu desanimo porque eu largo essas coisas no caminho. O que acontece quando eu largo isso no caminho? Eu desanimo porque eu não confio mais. Como que eu vou confiar se eu estou longe da presença do rei? Eu paro de lembrar dele. Vocês estão entendendo? Olha para mim, isso aqui é importante para você nesse ano. É a mesma coisa que acontece, irmãos, eu já viajei bastante. Teve uma época na minha vida que eu trabalhei para a Márcia, da Via Brasil, e eu fazia viagem para Israel, levava grupos para Israel. E quando você viaja, acontece a coisa mais estranha do mundo. É maravilhoso, podia ser verdade. Quando você viaja, você está no primeiro dia, você está lembrando de sua casa. Você lembra ainda da conta que você tem que pagar tal dia, aquele negócio todo. Aí vem o segundo, terceiro dia, e de repente você começa a se esquecer de sua casa. Você não lembra mais de conta, você fala assim, nossa, eu estou tão leve, parece que eu não tenho que pagar nada. Porque você está fora, você está em outro país, está vendo outra coisa, você se esquece. Agora, com Deus acontece a mesma coisa. Se eu estou buscando Ele na presença dEle, eu lembro constantemente dEle, dos seus ensinamentos, da sua palavra, da sua figura. Eu lembro que eu sirvo Deus, que Ele existe, que Ele é fiel, que Ele pode fazer. Quando está doente, eu não corro para tomar o remédio, primeiro eu oro. Quando a gente larga as coisas no caminho, a gente se afasta de Deus, a gente não confia mais. Por quê? Porque eu não lembro dEle. Como que eu me lembro de Deus se minha frequência na igreja é algo sazonal? Eu venho uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses. Como que você, irmão, está querendo ver uma mudança de Deus na sua vida se a sua frequência na presença do Pai está tão limitada? Por isso que a gente desanima. Porque, queridos, uma semana já é muito tempo a gente sofrer nesse mundo. Graças a Deus que a gente vem à igreja no domingo. Graças a Deus que a gente vem na igreja quando tem um outro evento. Graças a Deus que a gente vem na igreja na terça, quando a gente lembra. Agora, se eu fico sem vir à igreja, sem ser alimentado no Espírito, eu desanimo mesmo. Por quê? Porque o mundo está aí. O mundo jaz no maligno e o desejo dele é nos destruir.
Então a gente já entende isso. Espera aí, se eu me afasto, tudo agora na minha vida fica frágil. A minha fé torna-se uma fé frágil. Você fala assim, ora irmão, você vai ver mudança. Ah, não sei, Deus não está fazendo nada, tem tanto tempo que eu não oro, não sei nem orar. Teve um tempo atrás que eu falei para os irmãos, vamos chegar mais cedo para a gente fazer uma oração. Aí eu falei, beleza, todo mundo chegou. Eu falei, vamos orar, vamos. Alguém quer orar? Não, ninguém. Eu oro, não tem importância não, eu oro, eu tenho o hábito de orar. Orei. Aí eu falei assim, mas alguém quer orar? Ninguém ora. Quando a gente se reúne, quando a gente está entre irmãos, a gente pede para alguém orar, parece que é o maior sacrifício. Peraí, falar com o nosso pai é uma coisa tão absurda. Me lembro que quando eu estava começando no meu ministério, as primeiras vezes que eu fui pregar na igreja, lá nos meus 19 anos de idade, eu me lembro que eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus do céu, pai amado, eu tenho que pregar na igreja. Eu comecei a ficar com frio na barriga, aquele negócio todo. Eu falei assim, eu não sei o que pregar, Senhor. Eu não dou conta disso. Porque teve gente que fala para alguém, fala, não dou conta. Aí Deus me deu, queridos, essa resposta como essas, que parece que é um tapa na cara. Ele falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa, eu ouvi isso claramente. Se eu te pedisse para você falar do seu pai, se eu te pedisse para você falar da sua mãe, porque eu não era casado, você saberia falar do seu pai e da sua mãe para mim? Eu falei, claro, eu convivo com eles. Véio. Vou falar do meu pai, vou falar das características dele, de como ele é, vou falar da minha mãe, das características dela, de como ela é. Ele falou assim para mim, pois é, por que quando chega a hora de falar de mim, é tão difícil? Eu falei, meu pai, eu entendi tudo, amém. Porque se é para eu falar de Deus, irmãos, tem que ser algo fácil. Porque eu convivo com Ele todos os dias. E é isso que tem acontecido na nossa vida. Quando a gente enfrenta um problema, a gente não sabe como reagir, a gente desespera, a gente para, a gente sucumbe, porque a gente não está sabendo como reagir ao problema. A gente não está sabendo abrir a boca e declarar a palavra de Deus. É isso que tem acontecido. Nós nos tornamos frágeis. E vem o texto inicial. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se nós temos nos permitido, e sim, é uma permissão, porque nós deixamos acontecer na nossa vida, nós nos permitimos cansar, nós nos permitimos fatigar com as situações do cotidiano, como é que a gente pode viver nossos sonhos? Como a gente pode conseguir alcançar coisas maiores? Eu confesso para vocês que um tempo para cá, eu perdi bastante isso também em Deus. Eu comecei a olhar as coisas um pouco mais racionalmente, falando, não, Senhor, é impossível realmente, poxa, sonho em trocar de casa, mas não, minha realidade está tão difícil. E eu comecei a ser mais racional do que ter mais fé em Deus, do que sonhar, eu era muito sonhador. E eu vejo nessa palavra, Deus trazendo para mim, olha, você está se cansando com tanta coisa pequena ao longo do caminho. Como eu posso te dar mais coisas se você está se cansando com coisa pequena? E aí, como eu falei para vocês, o que me chama a atenção aqui é Davi. Eu preciso falar para vocês sobre Davi. Porque desde o início da sua apresentação na Bíblia, a sua vida foi algo surpreendente. Quando ele aparece no arraial de Saul, o rei e os homens estão preparando para lutar contra os filisteus. Davi ele era alguém já preparado para coisas maiores, ele vivia outra vida, ele vivia um outro nível, ele tinha um outro nível de vida com Deus. Olha a situação, todo mundo conhece essa história. Fala que Golias, que era do exército dos filisteus, que estava do outro lado do acampamento, de um lado o povo de Israel, os israelitas, do outro lado os filisteus. Deus fala que Golias, que era um gigante, muito forte, um problema absurdo na sua vida, ele parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, vocês são servos de Saul, escolha qualquer um para lutar comigo. E se ele me matar, nós seremos seus escravos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. E acrescentou, hoje eu desafio as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvir as palavras do filisteu, Saul e todo mundo ficou com medo e apavorado. Aqui existia o medo e o desânimo frente a um desafio. Como tantas vezes bate na gente, o desafio é grande que a gente vive, a gente fica com medo e com desânimo.
Durante 40 dias o filisteu aproximava-se de manhã e de noite, tomava posição. O medo era constante. Às vezes, irmãos, o que a gente vive, o desafio é persistente. Não é fácil romper, não é fácil sair do lugar. Muitas vezes o que a gente vive é difícil. Só que enquanto conversava com eles, enquanto Davi estava conversando com seus irmãos, entregando a comida que o pai mandou levar, Golias apareceu e fez esse desafio como ele estava fazendo 40 dias. E Davi o ouviu. Olha a diferença aqui, irmãos. Quando os israelitas viram o homem, eles fugiram. Quando o problema forte, sério apareceu, a pessoa desanimou, ela largou no meio do caminho, ela separou, ela abandonou, ela largou o emprego, não quero mais, ela sumiu no mundo. Isso é grande demais para mim. Os israelitas diziam entre si, você viu aquele homem? Ele veio desafiar Israel, o rei vai dar grande riqueza para quem o matar, para ela aí, tem uma oportunidade aqui, também lhe dará sua filha em casamento, o rei vai isentar de impostos em Israel a sua família de seu pai. Davi perguntou, peraí, o que vai receber? Davi não ouve o gigante, ele está olhando para a situação, peraí, existe algum prêmio? O que está acontecendo aí? A mega cena da virada, meu irmão, se eu matar esse cara aqui, eu ganho 300 milhões? O que está acontecendo? E ele fala assim, olha, esse problema grande, eu não vou fugir, não vou sair correndo. Quem que é esse cara para desafiar o exército do Deus vivo? Por isso que eu falei para você que ele não vive uma vida, muitas vezes como nós vivemos, é outra realidade, é uma vida diferente com Deus. O problema bateu a porta, peraí, quem que é você diante do Deus que eu sirvo? Quem é você diante daquele Deus que pode fazer todas as coisas? Existe aqui uma possibilidade, uma oportunidade. Não é porque todo mundo vive desse jeito que eu preciso viver, eu não sou como todo mundo. Davi se posiciona dessa forma, irmãos, um menino novo, jovem. Ele olha para a vida desse jeito, ele fala assim, meu irmão, eu sou nova criatura. O meu padrão é crer sempre, é ter fé sempre, é viver sabendo que Deus está perto de mim. É viver sabendo que Ele é comigo, que Ele vai à minha frente, que Ele me protege no meio do caminho e que Ele me garante a vitória. Eu entro num ano sabendo o seguinte, meu irmão, Deus está aí na minha frente, Ele está às minhas costas, Ele prepara o caminho e Ele me garante a vitória. Eu caminho porque eu sei que a vitória é minha no nome de Jesus. Davi tinha esse pensamento. E de repente aquele cenário muda porque as palavras de Davi, aquilo que a gente fala muda o ambiente. O que a gente declara no nome de Jesus muda as situações. As palavras de Davi chegaram ao ouvido de Saul. E Saul que estava 40 dias lá também morrendo de medo, manda chamar, vem cá, manda esse menino vir aqui na minha presença. Olha como é poderoso quando alguém vê as situações de maneira diferente. Quando você crê, as pessoas à sua volta passam também a crer. Quando eu creio na minha casa, quando eu oro pela minha esposa, quando eu oro pelos meus filhos, eles também creem comigo. Eles dizem amém para a minha oração. Eles acreditam que Deus vai fazer, que Deus vai agir. Olha que diferente. Saul só viu que era possível a existência de uma solução quando ele ouviu Davi falando. Não existe nenhuma solução. Quando a palavra de Deus é declarada, a gente passa a crer que existe uma solução. Vocês estão entendendo isso? 40 dias com o mesmo problema, com algo contínuo. Uma dificuldade na sua vida, irmão. De repente a visão que Deus te dá muda toda a circunstância. É como Deus te mostra a situação que você está. Não é a situação que é o problema. Davi disse a Saul, o rei, ninguém precisa ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Para com isso. Está muito triste o ambiente. Chega. Ninguém precisa ficar mais triste, não. Eu vou lutar com ele. Respondeu Saul, você não tem condição de lutar contra esse filisteu, eu tenho um exército inteiro aqui, eu sou o rei, nós somos grandes, nós somos fortes, treinados em batalha, tem cara que carrega espada desde 2 anos de idade, aquele negócio todo, você é somente um rapaz. Ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi estava nem aí para o que Saul estava fazendo, ele falou assim, hey, deixa eu te falar uma coisa, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Parece que é uma coisa que não importa para ninguém, eu tomo conta de ovelha. Só que quando aparece um leão ou um urso, quando aparece um problema diante de mim, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, eu atingo ele com golpes, eu livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego ele pela juba, eu atingo com golpe até matá-lo. O teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso.
Eu estou preparado em Deus para essa batalha. Você pode achar que eu não estou pronto, mas internamente a presença do Espírito Santo de Deus em mim é tão grande, é tão forte que eu vou vencer. É diferente. Esse filisteu vai ser como um deles, porque desafiou o exército, Deus vivo não me desafiou. Então o problema que chega à minha porta não é somente um problema meu, não. O problema que chega na sua porta não é seu problema somente. Por quê? Porque Jesus faz parte disso. Ele falou para que nós sejamos um, como eu sou um com o Pai. Você entende que você é um com Deus? Irmãos, o que você vive também diz respeito a Deus. Davi olha dessa forma e fala assim, cara, esse cara não está desafiando a gente, ele está desafiando Deus. Nós vamos levar isso para Deus e nós iremos vencer. O Senhor me livrou da garra do leão, do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Davi era alguém preparado para coisas maiores. Davi era alguém preparado para coisas maiores. Diante disso, Saul disse, então vá e que o Senhor esteja com você. Então vejo que existe uma crescente na fé. Existe uma crescente nas atitudes, é como o versículo diz. Primeiro eu corro com homens, mas depois eu corro com os cavalos. Existe uma crescente. Deus tem algo preparado para você, mas você tem que estar preparado para receber. Davi era alguém preparado para coisas maiores. Davi não se contentava com pouco, ele fazia o que era necessário para crescer, ele enfrentava desafios, por isso ele estava preparado. Quando o gigante apareceu, Davi não se desanimou como todo mundo. Davi ele olhou para o problema e não fugiu com medo. Ele não fraquejou, ele enfrentou, ele não somente enfrentou o gigante, como ele venceu o gigante. Então, quando o gigante aparecer para você em 2021, irmão, você não vai somente enfrentar, mas você vai vencer no nome de Jesus. O gigante vem contra mim, mas não vem contra mim somente, ele vem contra o Senhor de todas as coisas que existem, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Irmãos, é como eu brinco com vocês, quando Satanás vem querendo encher o saco, eu falo, meu irmão, vai lá e fala com o meu irmão mais velho, vamos ver se você tem coragem de peitar ele. Não tem, porque Jesus venceu o inferno, a morte, tudo que existe. Ele tem um nome acima de todo nome. O nome que você der para o seu problema, Jesus é maior que o seu problema. Irmão, não tem gigante que fique em pé quando Jesus aparece. Foi assim que aconteceu com Davi. O que eu passo a entender aqui, então, é que o meu futuro é brilhante. O seu futuro é brilhante porque foi Deus que criou isso. Foi Deus que te preparou e Deus tem te preparado ao longo da sua vida. Para tudo que você ainda vai viver com Ele. E o texto fala para a gente, enquanto o filisteu, com seu escudeiro, porque ele era tão forte que precisava de alguém ao lado dele. Porque tem gente que é assim, tem gente que canta de galo demais, mas nunca vai sozinho. E o escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, ele olhou para Davi com desprezo. Não tem importância não, irmão, deixa o povo olhar para você com desprezo, você é grande no Senhor. Você não precisa ser grande aos olhos dos homens. Viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele, coitado, eu vi pensando nisso aqui, né? A Bíblia falou ruivo, não adianta, né? Bullying existiu desde sempre, né? Eu devo ter olhado e falar, pô, meu irmão, você é ruivo, cara, né? Como era a gente na escola. E disse a Davi, eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço, eu sou um guerreiro, meu irmão. Eu sou um guerreiro, eu estou vindo todo preparado, eu tenho a minha couraça, eu tenho a minha espada, eu tenho a minha lança, eu tenho meu escudo, eu tenho meu capacete. Você está vindo contra mim sem nada, com um pedaço de pau na mão? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui, eu vou dar sua carne para as aves, animais do campo. Davi olhou para o filisteu e falou assim, meu irmão, você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, com tudo que você tem. Mas eu vou contra você, não é com pau não. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem você desafiou. Eu não vivo essa vida de maneira natural, irmãos. Eu vivo essa vida espiritual. Eu olho para meus problemas e falo, você pode vir contra mim, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. É diferente o pensamento. O que eu vivo não é normal ou natural, eu vivo algo espiritual. E Davi olhou para ele e falou assim, olha, hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Hoje eu vou matar você, vou cortar a sua cabeça. Existe uma fé determinada aqui, uma fé que me conduz, que me faz andar em um caminho. Eu tenho uma fé que me diz, eu vou ser próspero no Senhor, eu vou ser abençoado no Senhor. Deus vai cuidar de mim, da minha casa, da minha família. Mal nenhum chegará à minha tenda. No início da pandemia eu profetizei isso. A pandemia, todo mundo com medo e tal. Eu falei assim, Senhor, eu creio na tua palavra me diz, mal nenhum chegará à minha tenda.
Lá em casa ninguém pegou Covid. Lá em casa ninguém ficou doente nesse ano que se passou. E a Rebeca vai tirar a promessa dela, e qual que é o versículo que ela tira? Mal nenhum chegará à tua tenda. Porque é Deus que cuida, irmãos. Porque existe uma fé determinada no meu coração. A fé é a certeza daquilo que eu não consigo apalpar, eu não consigo pegar, eu não consigo ver, mas eu creio no Filho de Deus que se entregou por mim, que falou, peça tudo no meu nome, que será feito. Eu creio nessa fé, eu creio nesse Jesus. Eu falei, mal nenhum chegará à minha tenda. Eu não sou melhor do que você, de qualquer um aí. Não é isso, mas é a questão que a minha fé é determinada do meu Deus. Mal nenhum chegará à minha tenda. Eu profetizei. Davi era assim, olhava para a situação e falava assim, meu irmão, aconteça o que aconteceu, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. É isso que eu vou viver. O Salmo 20 fala para mim assim, olha, que o Senhor te responda no tempo da angústia. Naquilo que você enfrentar nesse ano que for difícil, que o Senhor traga respostas para você. Que Ele te proteja, que do santuário dele Ele envie para você apoio. Que Ele lembre de todas as suas ofertas e aceite seus holocaustos. Que Ele conceda os desejos do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos. Agora eu sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Eles vacilam e caem ao longo do caminho, mas nós nos ergueremos e estaremos firmes. O Senhor concede vitória ao rei, responde quando clamamos. A confiança, a conquista está na confiança e na certeza de que Deus age. Então eu sei que Deus vai me dar a vitória, Ele está na frente, Ele está no processo. Isaías 43, 10 a 13 fala assim, olha, vocês são minhas testemunhas, e o meu servo a quem eu escolhi para que vocês saibam e creiam em mim. Entenda que eu sou Deus de vocês. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois. Eu mesmo sou o Senhor, além de mim não há outro Salvador. Eu revelei, salvei, anunciei. Eu não sou um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem pode desfazer os meus planos? Então, irmãos, para a gente finalizar, vencer 2021 está na confiança em Deus 100%. Como é que você vence esse ano, querido? Confiando em Deus 100%. O Senhor é 100%, não pode ter 1% de dúvida. Nós não seremos daqueles que retrocedem, nós não seremos aqueles que ficam inoperantes, nós não seremos aqueles que param no caminho, que desanima, que larga as coisas, não, nós seremos aqueles que estão sendo conduzidos para a vitória, para a conquista, para chegar no final e herdar a coroa, ganhar a coroa da vida, nos assentar com o Senhor à sua mesa do banquete, bebermos e comermos do melhor dessa terra, daquilo que essa terra produz. Esse é o projeto do Senhor. Ele diz para a gente, olha, esqueça o que se foi, não vivam no passado, esquece tudo que já existiu. Olha como Deus é maravilhoso, Ele olha para você e fala assim, irmão, esquece, 2020 foi difícil, 19 também, a vida tem esse de jeito, esquece. A vida comigo não é uma vida de lamentações, a vida com Deus não é uma vida para você rememorar o mal, o que aconteceu de errado, de ruim. A vida com Deus é uma vida que você desperta e fala assim, graças a Deus, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida, e Ele me deu mais um dia para viver. E fala assim, olha, esquece, não vivo do passado, veja, eu estou fazendo uma nova coisa, e já está surgindo. Você não está vendo? Você não está olhando para a sua vida hoje, falando, Senhor, eu estou vendo. Eu quero essa visão que é diferente. Eu quero olhar para as situações como Davi olhava para as situações. Não que é impossível, difícil, mas que o Senhor está comigo no processo e vai me dar a vitória. Eu quero olhar para os meus problemas e falar, Senhor, esses problemas não são somente meus, são teus também, faça parte, Senhor, me ajuda a vencer. Me dê graça, Pai, me dê paz, me dê perseverança na tudo aquilo que eu me proponho a fazer. Como o versículo que Deus me deu, o que você colocar no seu coração para ser feito, vai ser feito, e a luz brilhará no teu caminho. Essa palavra Deus me deu,
mas eu compartilho com cada um de vocês, porque é o projeto de Deus para as nossas vidas. Então, como é que a gente corre com os cavalos? Para a gente encerrar. Como é que eu paro de me desanimar com a vida e olho para o futuro que Deus tem para mim? São 5 pontos. Primeiro é não desanimar. Nunca, nunca, nunca desanime. Mesmo quando bater o desânimo, querido, vai para a presença de Deus e fala: Senhor, não, minha confiança está em Ti, não vou me desanimar. Deus disse para Josué: olha, seja forte e corajoso, somente seja forte e corajoso. É isso que Deus fala para a gente nesse ano. Seja forte nesse ano, seja corajoso. O segundo ponto para correr com cavalos é creia, tenha fé sempre. Sempre, em todo momento, creia em Deus. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Jesus disse: não tenha medo, tão somente creia. Terceiro, Deus está perto, Ele é contigo. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Os ouvidos do Pai vão estar sempre abertos para um coração sincero que entra na presença dEle. Quando você clama a presença dEle, Ele se faz presente. Quando você traz Jesus para perto, irmão, não há nada que fica que é contrário à presença dEle. O quarto, o seu futuro é brilhante, foi Deus que fez o futuro. Efésios 2,10, Paulo escreve: porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que as praticássemos. Jesus completou falando: olha, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e obras maiores fará. E por fim, quinto passo é conquista. Eu não desanimo, eu creio sempre. Deus está comigo, meu futuro é brilhante, e eu vou conquistar, porque Deus já entregou tudo para a gente. Se coloque em pé, querido, nessa manhã. O chamado para a sua vida no ano 2021 é correr com os cavalos. Irmãos, a gente sair daquilo que é básico, comum, medíocre. É um crescimento de fé. Foi como Davi diante de Saul. Meu irmão, no meu exterior eu posso ser isso. Você pode achar que no meu exterior eu sou todas essas coisas. Mas no meu interior eu mato um leão e eu mato um urso todos os dias. No meu interior não há problema que exista que eu não enfrente ele no nome do Senhor. Dentro de mim eu sou forte como nenhum outro. Porque em mim habita a força do Espírito Santo de Deus que age em meu favor. A gente viu no início da pregação, Ele age em teu favor. Então é um ano de certeza, como eu falei, é 100% de confiança em Deus. Ou você vai viver um ano arrastado, de janeiro a dezembro, vai lembrar de janeiro quando começou e de dezembro na época das festas. E o meio do caminho? E esse processo? Como é que a gente vai viver esse processo? O convite de Deus para você é que você corra com cavalos. É isso que Deus quer liberar na sua vida nessa manhã. Se você deseja isso, levante a sua mão bem alto. Deixa eu orar por você. Você deseja um ano de paz e de prosperidade? Sim ou não? Você deseja um ano de bênção? Amém? Está preparado para crer no Senhor então, independentemente de qualquer coisa? Sim ou não? Amém. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus eu oro pelos meus irmãos essa manhã, abençoando eles, Pai, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Tudo que o Senhor tem preparado, guardado, Pai, libera, Senhor, no nome de Jesus, abra, Pai, os celeiros do céu sobre a vida deles, sobre as nossas vidas, Senhor. Derrama sobre nós, Deus, esse novo tempo que o Senhor tem para a gente. Esqueça o que passou, eis que eu faço algo novo. Nós estamos vendo isso nessa manhã, Senhor. Nos dê visão para vermos, Pai, como o Senhor trabalha, como o Senhor opera em nossas vidas. Nos fortaleça dentro do nosso espírito, Senhor, para que a gente possa olhar para o problema e saber que o Senhor está com a gente no problema. Que nós iremos vencer os problemas, que nós iremos conquistar nesse ano, que esse ano será um ano de bênção, de prosperidade, de crescimento, um ano para a gente romper no Senhor. No nome de Jesus, Pai, Deus, faça com que os nossos olhos vejam, que a Tua bondade, a Tua misericórdia esteja estendida sobre nós, Pai, nos dê o Teu favor, derrama sobre nós o Teu favor, sem medidas, Pai, que seja um ano abençoado,
Eu abençoo vocês, meus irmãos, no nome de Jesus, e declaro sobre a sua vida que as promessas do Senhor se cumpram e que você seja abençoado nesse ano como nunca foi antes. Que você cresça, que você prospere, mas que você, como eu disse no início, no meio do caminho, não perca o Rei de vista. Não saia da presença de Deus. Volta para o altar, querido. Volta para os princípios de Deus. Volta à fidelidade do dízimo, da oferta. Volta à fidelidade da oração. Volta à fidelidade da leitura da palavra. Busca conhecer o teu Senhor no meio da guerra. Chama o Senhor para o meio da sua vida, para o seu processo. Chama o Senhor para o teu ano. Chama Deus para fazer parte daquilo que você vive, daquilo que você quer viver. Mas volta aos princípios. Volte à presença de Deus, não se afaste dele. Não deixa nada acontecer para te afastar da presença de Deus, irmão. Pandemia, pessoas, o pastor contou esses dias para trás aqui, o testemunho da nossa irmã que está aqui na frente. Que ela recebeu em casa um casal de amigos e falou assim: você está indo demais na igreja. Desde a pandemia a gente não foi, porque a igreja é um local muito perigoso. Passou pouco tempo, os dois morreram de Covid. E passaram um ano sem ir à igreja. Não fica longe do Pai. Jamais fique longe do Pai nesse ano de 2021. É aqui que você recebe vida. É aqui que você recebe cura. É aqui que você recebe libertação. E é aqui que as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Amém por isso? Quantos podem aplaudir o Senhor com alegria no coração? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Podem se sentar por um minuto. Vamos no nosso momento de ceia. Eu amo a presença de Deus, queridos. Eu não sei vocês. Eu amo a presença de Deus. E eu confesso aos irmãos que eu já fui muito melhor do que eu sou hoje. Ou pelo menos eu imagino dentro de mim. Eu me lembro que quando eu me converti no primeiro amor, eu dizia a Deus que eu amava Ele todos os dias. Pai, já te disse que eu te amo hoje. Jesus, já te falei que eu te amo hoje. Obrigado. E a vida vai ficando pesada ao longo do caminho. É um casamento, é conta, é casa, é filho, 2 filhos. Como eu disse, é um cachorro. É coisa demais. E a gente vai esquecendo. Mas eu amo a presença de Deus. Eu amo quando eu sinto Ele. Eu amo estar aqui na casa do Pai. Não é fácil para mim estar aqui todo domingo. Preparar a palavra, trazer o melhor para os irmãos. Muitas vezes não saber se está dando certo ou não, mas fazendo o meu melhor. Mas o que mais me agrada é a presença de Deus. Não perca isso nesse ano, não. Não perca isso, não.